capítulo 28 do livro A Infância do Menino Jesus, seguindo. Bom, o governador de Jerusalém e Herodes se apavoraram com a carta de Cirênio, sustaram as atrocidades e mandaram um mensageiro para Tiro, a fim de informarem Cirênio dos motivos importantes que os levaram a agir dessa maneira. Em cores muito vivas descreveram a legação dos persas, bastante torpes, e pretendiam ter descoberto importantes rastros secretos, e que o próprio irmão de Cirênio, Cornélio, estava como chefe envolvido nessa conspiração asiática, pois sabia-se que este se fizera protetor do novo rei dos judeus. Herodes estaria com a intenção de mandar mensagem para Roma, caso Cirênio não lhe desse garantias. Deveria ser feito um inquérito sobre Cornélio. Do contrário, um relatório ao imperador seria inevitável. Essa represália que chegou às mãos de Cirênio em Tiro, a princípio, fez-o hesitar, mas acalmou-se instantaneamente, guiado pelo Espírito de Deus, e escreveu as seguintes palavras a Herodes. Quais são os termos da lei secreta de César Augusto a respeito de conspirações descobertas? Ei-los. Se alguém descobre um trama secreta, deve manter-se calmo e informar imediatamente a suprema autoridade do país de todos os detalhes. Governador algum, muito menos um chefe feudal, tem direito de usar a arma sem autorização do Supremo Tribunal. Em momento algum pode um ataque prematuro causar tão grande prejuízo ao Estado, como neste caso, pois a conspiração é sustada e oculta sob artimanhas expertas para reaparecer e alçar o seu objetivo em condições mais favoráveis. Esta é a lei promulgada pelo mais sábio imperador em assunto tão importante. Porventura, agiste de acordo? Meu irmão Cornélio aplicou esse decreto ponderando-se desse novo rei dos judeus, entregando-o ao meu poder? Há tempos tomei as providências necessárias, segundo o direito que me assiste na Ásia e no Egito. Cornélio vos explicou tudo a respeito, falava, porém, a ouvidos surdos. Como verdadeiros rebeldes, empreendestes o infanticídio contra todas as exortações de meu irmão, e, acima de tudo, me pedis ajuda. Significa isso executar a lei do imperador? Digo-vos o seguinte, o imperador é informado de tudo e me deu autorização de demitir o governador de Jerusalém, mesmo sendo ele meu parente, e de aplicar a Herodes uma pena de 10.000 libras de ouro. O ex-governador tem de se apresentar dentro de 5 dias a Herodes. Terá de pagar a multa integral em 30 dias. No mais tardar, caso contrário, perderá sua posição. Fiat, Cirênio, representante de Augusto. Essa carta encheu de angústia o governador de Jerusalém e Herodes, que se dirigiram a Cirênio, o primeiro para reaver sua posição, e o tetrarca para resgatar a sua multa. Quando chegaram a Tiro, com grande séquito, o povo espantou-se, pois julgava que Herodes viria também ali executar sua crueldade. Com o apoio de Cirênio, este, ignorando o motivo dessas manifestações, atemorizou-se a princípio e, acalmando-se em seguida, perguntou ao povo a razão daquela alteração. Eis a multidão esbravejou. Ele chegou, o mais cruel dos homens, que mandou matar na Palestina milhares de crianças inocentes. Só então Cirênio percebeu o motivo do pavor popular. E após consolada a multidão, ele se dispersou enquanto a multidão se dispersou enquanto ele se preparava para receber os 2 visitantes. Herodes foi o primeiro a apresentar-se diante de Cirene e fez uma profunda reverência, pedindo permissão para falar, sumamente alterado. Cirene exclamou, fala tu, para quem o inferno é demasiadamente bom para
te dar um nome. Que queres de mim, escória infame de Hades? Herodes, que empalideceu diante das palavras fulminantes do governador, respondeu tremendo: soberano dos poderes de Roma, sumamente exorbitante é a multa ditada por ti. Cancela metade, pois Zeus é minha testemunha que minha ação estava ligada ao zelo justo para com Roma. Agi com crueldade, mas não havia outro recurso. A delegação suntuosa dos persas foi causadora, porquanto me enganou pelo não cumprimento de sua palavra empenhada. Retrucou Cirene: estou informado de tudo, pois mendes em teu próprio interesse. Submete-te ao pagamento da multa, ou farei decepar nesse instante a tua cabeça. Não havendo outra solução, Herodes aceitou as condições estipuladas, pagando a multa, após a qual lhe foi devolvido o documento de seu poder feudal. Em seguida, Cirene mandou que ele se afastasse para receber a Maronius Pila, que na antessala ouvira a voz do governador. Lívido, qual cadáver, apresentou-se diante do mesmo. Cirênio então o acalmou, dizendo: foste coagido, Pila. Não te espera pena alguma, senão de teu coração perante Deus. Chamei-te para me prestares importantes declarações. Quando Cirênio viu que Pila havia recobrado o ânimo, prosseguiu: exijo respostas conscienciosas, pois qualquer evasiva provocará o meu desagrado. Dize-me, conheces a família cujo filho seria o novo rei dos judeus? Respondeu Pila. Conheço-a segundo as informações dos sacerdotes judaicos. O pai se chama José e é carpinteiro de fama em toda a Judéia, e metade da Palestina vivendo perto de Nazaré. Sua honestidade é conhecida no país inteiro, como também na cidade de Jerusalém. Há aproximadamente 11 meses atrás, ele teve que aceitar a tutela de uma moça no templo dos judeus, por uma espécie de sorteio. Mas, durante a ausência desse respeitável carpinteiro, ela pareceu ter rendido homenagem prematura a Vênus, pois engravidou, provocando grande dificuldade para ele com relação ao sacerdócio judaico. Até aí estou informado. Quanto ao parto daquela jovem a quem ele desposou, antes do mesmo, a fim de escapar à difamação provinda dos compatriotas, surgiram lendas sumamente místicas entre o povo, sem que possa tirar conclusões exatas. Também fui cientificado ter ela dado à luz em Belém, por ocasião do recenseamento, e isso em uma estrebaria. Ignoro todo o resto, o que também disse a Herodes. Este, porém, foi de opinião que Cornélios desejava ocultar aquela família, suspeita por ocasião dos persas para disputar seu direito feudário, pois sabe que teu irmão não é amigo dele. Esta é a razão pela qual ele praticou a crueldade exagerada, mas para anular o plano de Cornélio do que apoderar-se do novo rei. Foi antes uma vingança contra teu irmão do que medo do novo rei que o levou a executar o infanticídio. Eis o que posso informar acerca daquele estranho assunto. Isso aí é Cornélio falando, o Pila, né? O governador falando sobre o fato. Bom, disse Cornélio: deduzi de tuas palavras que falaste a verdade. No entanto, não me passou despercebido que procuras inocentar Herodes, cujas atitudes não pode ser perdoada. Ele é o homem mais despótico que jamais pisou a terra. E se possuísse poder bastante, faria hoje mesmo com os romanos o que fez com as inocentes crianças. Efetuou o infanticídio apenas porque julgava prestar grande serviço aos romanos, demonstrando-se genuíno patriota, a fim de que o imperador lhe concedesse igualmente o meu posto. Destarte poderia dispor, como eu, de 1/3 do poderio romano, para depois tornar-se independente de Roma e soberano da Ásia e do Egito. Eis o plano desse monstro, igualmente conhecido de Augusto. Agora te pergunto se sabias algo a respeito quando Herodes te contratou para ser um instrumento infame. Fala, mas não esqueças de que qualquer mentira eu
ou evasiva, tu custará a vida, pois de todos os pormenores eu sei. Vou ficar por aqui, essa é a postagem 27, 28, aliás, finalizando a 28.